Hoje eu vou apresentar um pouco do meu projeto de iniciação científica que envolve a observação do CERS de nanopartículas de ouro modificadas com os aptâmeros RGD e HIV1-TAT. Ele foi feito no laboratório de nanoestruturas plasmônicas da FJF e meu orientador foi o Antônio Carlos Santana. Os aptâmeros eles são ácidos nucleicos de cadeia simples ou peptídeos, de sequências de aminoácidos, ou seja, sequências de aminoácidos, e eles vão exibir certa especificidade com biomarcadores localizados na superfície da célula. Isso permite uma maior especificidade quando a gente conjuga esses aptâmeros às nanopartículas e aos medicamentos que a gente pretende para que eles tenham uma ação mais específica em células que a gente pretende, como no caso das células cancerígenas. Aqui a gente pode observar como os aptâmeros já são amplamente utilizados em diferentes terapias celulares e principalmente aqui como está selecionado na nanomedicina. A estrutura dos aptâmeros então utilizados no trabalho foi, como eu já falei, o RGD, que é composto por 3 aminoácidos, e uma cadeia um pouco maior quando se vê o HIV1-TAT, que é uma cadeia de 11 aminoácidos. O medicamento utilizado foi a doxorubicina, que é da classe das antraciclinas, que são utilizadas para o tratamento de câncer. Bom, os objetivos iniciais então foi sintetizar as nanopartículas de ouro, modificar essas nanopartículas de ouro com os aptâmeros RGD, HIV1-TAT, separadamente ou simultaneamente com mercaptetanol, modificar as nanopartículas com o fármaco doxorubicina, separadamente ou simultaneamente com mercaptetanol, modificar as nanopartículas simultaneamente com mercaptetanol, aptâmeros e doxorubicina e investigar como esses modificadores podiam interagir com a superfície metálica dessa nanopartícula, através do espectrômetro Raman, e investigar a atividade anticâncer das nanopartículas modificadas com aptâmeros e a doxorubicina. Para o método, a gente utilizou então primeiro a síntese dessas nanopartículas através do método de Creighton. Depois que a gente tinha essa síntese da nanopartícula, a gente modificou essa nanopartícula com a adição dos aptâmeros, a uma solução de aptâmeros. E aí, dependendo, a gente utilizou diferentes proporções até chegar à melhor proporção possível. E a gente analisou isso em espectrômetro Raman para ver como que elas podiam estar conjugadas, utilizando o comprimento de onda de 633 nanômetros. Primeiramente, a gente analisou a nanopartícula através do VVIS e depois a nanopartícula conjugada a esse aptâmero para ver se havia alguma interação ali, uma agregação dessas nanopartículas nos aptâmeros. A gente pode perceber que isso aconteceu de forma mais evidente no RGD, onde a gente vê que há um deslocamento aqui, que mostra a agregação de nanopartículas. Já no HIV a gente não percebeu isso tanto. Quando a gente vai para o CERS, a gente consegue observar aqui, então, o CERS do HIV-TAT, conjugado às nanopartículas, e a gente consegue observar que há uma intensificação do sinal. E quando a gente usa o mercaptetanol, a gente vê uma diminuição de ruído e pouco deslocamento, das bandas. Já no RGD e com as nanopartículas, a gente percebe um CERS menos definido, mostrando que a gente ainda precisa observar isso aqui um pouquinho com mais cuidado. Já na DOX, a gente consegue perceber esse fenômeno de CERS com mais clareza, onde a gente vê a DOX sozinha, a gente tem um sinal no Raman, que não é muito satisfatório, não é muito claro, e quando a gente usa essas nanopartículas, a gente consegue ver uma definição bem melhor, uma intensificação dessas bandas que permitem a gente observe a conjugação dessa nanopartícula com a DOX. Nas conclusões perspectivas, a gente pode perceber que a síntese das nanopartículas de ouro foram realizadas com sucesso. A interação com a aptâmero RGD se mostrou mais forte, como a gente pôde observar através do espectro VVIS. Foram obtidos espectros de CERS tanto de RGD quanto HIV1-TAT, apesar do HIV1-TAT ter se mostrado um pouco melhor com relação à resolução do espectro. As nanopartículas modificadas com RGD, elas ainda precisam ser melhores analisadas. A modificação das nanopartículas com mercaptetanol, elas não proporcionaram uma modificação espectral significativa, apesar de melhorar um pouco a resolução e diminuir o ruído do espectro. Foram obtidos os espectros Raman e CERS da nanopartícula do fármaco doxorubicina e serão investigados por espectroscopia Raman as nanopartículas modificadas simultaneamente com os aptâmeros e doxorubicina, bem como a mistura desses dois também com mercaptetanol.
E outra parte importante do nosso projeto que a gente ainda pretende fazer, essa é as nanopartículas modificadas com os aptâmeros e a doxorubicina também vão ser aplicadas em ensaios biológicos para poder avaliar melhor a sua atividade anticâncer.